Eu sei que você tá pensando que esse título é clickbait ou que esse título é para chamar atenção, para ter mais visualizações, mas antes fosse isso. Infelizmente, o título desse vídeo foi o que aconteceu com a gente. E de todos os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que esse está sendo o vídeo mais difícil de ser gravado. Eu me arrumei aqui para gravar esse vídeo, era 1h da tarde, e eu fiquei pensando, demorando. Agora já são quase 5 da tarde, né? Eu não conseguia abrir a câmera, eu não conseguia pensar no que eu ia falar. A história é longa, são muitas lembranças. Então, para ficar um pouquinho mais fácil para eu começar a falar desse assunto, eu abri aqui a notícia que saiu no dia que meu esposo foi preso. E eu vou ler a notícia para vocês, porque aí eu acho que vocês vão entender por que eu nunca falei desse assunto. E eu acho também que vocês vão entender por que é tão difícil para mim fazer esse vídeo. E logo mais vocês vão entender também por que na época eu acabei não comentando nada sobre o assunto. Enfim, eu vou ler aqui para vocês. Esse texto dessa notícia foi postado às 11h05 da manhã do dia 4 de abril de 2017. Quando eles postaram essa notícia, eu tava em casa, eu não tinha dormido nada. Sabe o que é nada? Você não dormir nada. Eu não tinha dormido nada à noite. Eu tava sozinha, eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. E a minha sogra, que morava numa cidade muito longe da gente, estava viajando para poder ficar comigo, porque eu fiquei sozinha. O título da notícia é o seguinte: 3 juízes foram despedidos da sua profissão pelo Conselho Superior de Juízes e Procuradores e foram detidos em Smith, que era a cidade que a gente estava morando na época. O Ministério Público de Kocaeli anunciou a detenção de 3 juízes, que foram demitidos da sua profissão. O Ministério Público informou que foi realizada ontem à noite uma operação. Na verdade, não foi à noite, foi de madrugada. Eles acordaram a gente de madrugada. A ordem de busca foi efetuada pelo Gabinete do Procurador-Geral de Kocaeli, sob instruções do Gabinete de Investigação de Terrorismo e Crimes Organizados. Presta atenção nisso, gente. Terrorismo e crimes organizados. De Istambul, né? No caso, veio essa ordem de prisão lá de Istambul. Segundo o comunicado, na operação realizadas, os juízes... Aí vocês estão vendo aí que tem sigla, é porque eles não colocaram os nomes, né? Porque, teoricamente, esses juízes que estavam sendo presos aqui nessa notícia são considerados terroristas. Então, por esse motivo, eles não colocaram os nomes completos, mas eles colocaram a sigla. E tem 3 siglas aqui que vocês podem ver, que é NB, que eu não sei qual que era o juiz. Eu não conhecia todos os juízes que moravam no nosso prédio. E o MG é Mohammed Ginger, que é o nome do meu esposo. MG é o meu esposo. E a S, que no caso seria também outro juiz que foi preso no mesmo dia. Na operação realizada, os juízes, o meu esposo estava junto, foram presos pelo Tribunal de Kocaeli e foram demitidos pelo Conselho Superior de Juízes e Promotores. Eles foram capturados, esses juízes foram capturados e detidos, como se ele estivesse fugindo, né? Os suspeitos serão entregues à seção de crime organizado do Departamento de Polícia de Istambul após o processo. Bom, gente, na madrugada do dia 4 de abril de 2017, eu e meu esposo, a gente estava vivendo o dia mais difícil das nossas vidas. Assim, o dia mais terrível, e eu não tenho nome pra dizer o que a gente sentiu naquele dia. E assim, gente, agora eu tô lendo essa notícia, traduzindo essa notícia pra vocês, e é muito difícil porque eles noticiaram como se eles estivessem capturando um terrorista, sabe? Como se o meu marido estivesse fugindo de alguma coisa. Gente, o que é isso? Terrorismo e crime organizado. É tão absurdo, gente, o que aconteceu com a gente, que é até difícil de colocar pra fora, sabe? É muito difícil, dá um...
O que aconteceu com a gente foi uma coisa tão sem noção, sabe? Tão irracional, tão sem lógica, que a gente mesmo custou entender o que estava acontecendo, sabe? A gente ficou meses até processar o que estava acontecendo com a gente. E eu imagino que você que está assistindo meu vídeo agora também deve estar assim, meu Deus, Jéssica, como assim, né? Confuso. Mas é confuso, porque assim, não tem lógica, sabe? E na verdade, até os dias de hoje, a gente ainda não tem uma resposta concreta do que aconteceu, sabe? Mas bom, se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que aconteceu na nossa vida, só pra você se situar, porque senão você não vai entender nada. Porque antes dessa prisão aconteceram muitas coisas que eu já contei aqui no canal, inclusive. Tem 9 vídeos. Antes desse vídeo aqui, esse aqui é o 10º vídeo, tem 9 vídeos de uma playlist que eu conto tudo o que aconteceu desde o início, bem detalhado, com vários detalhes importantíssimos, com várias histórias, com várias coisas que aconteceram nesse meio tempo. E só você assistindo esses 9 vídeos é que você vai conseguir entender o que aconteceu nesse dia 4 de abril de 2017. Mas agora um pequeno resuminho para quem tá chegando agora. Eu casei com meu esposo em abril de 2016. Em maio eu vim para Turquia. No dia 5 de maio eu já estava morando aqui na Turquia com meu esposo, na cidade de Cândara, que era a cidade que ele trabalhava como juiz. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. A gente estava aproveitando tanto, a gente estava tão feliz com o nosso casamento, era tudo tão bom, era tudo tão perfeito, que às vezes eu ficava até duvidando, sabe? Falava, gente, eu não acredito, sabe? Porque tudo que eu tava vivendo ali com o meu esposo naqueles meus primeiros meses de casado, parecia assim, gente, que era um sonho, sabe? Eu nunca tive tanta paz, eu nunca fui tão feliz, eu nunca tive tanta calmaria no meu coração, e eu tava tão realizada, eu tava tão feliz, que eu só sabia agradecer a Deus, sabe? Eu sentia que tudo aquilo que eu tava vivendo era um presente de Deus, porque assim, eu nunca tive uma infância muito fácil, sabe? Eu sempre vi muitas brigas, muitas discussões, muitas coisas. A minha adolescência também não foi fácil, sabe? Eu tive uma vida um pouco complicada, então quando eu me casei e eu cheguei aqui na Turquia, eu não tava nem acreditando, sabe? Naquela paz, naquela calmaria, sabe? Toda hora eu sentia no meu coração, meu Deus, eu encontrei o meu lugar aqui, sabe? Eu sempre sentia no meu coração, sabe? Falando, nossa, eu encontrei o meu lugar, aqui é o meu lugar. Eu estava longe do Brasil, mas eu me sentia em casa, eu me sentia completa. Eu e meu esposo, a gente sempre se deu tão bem, sabe? Parecia que a gente já se conhecia há milhares de anos. E eu já falei aqui no canal e continua, tá, gente? Nós temos 5 anos de casados e a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. A gente construiu um relacionamento e um casamento muito fortalecido no amor e no respeito. Então, assim, eu tava vivendo realmente os melhores dias da minha vida aqui. E eu tava até estranhando, sabe? Porque eu nunca tive uma vida tão tranquila. Eu nunca tive uma vida tão tranquila assim. Eu tava até achando estranho. Falei, nossa, né? Como que é diferente você ter uma vida tranquila? Pois é, gente, pra que eu fui pensar isso, né? Pra que eu fui falar isso? Foram 2 meses e 10 dias. Foram os melhores 2 meses e 10 dias da minha vida que eu vivi. Como eu falei pra vocês, cheguei no dia 5 de maio. Eu anotei aqui porque eu sempre sou péssima com data, tá, gente? E aí, no dia 15 de julho de 2016, vocês devem ter visto as notícias aí no Brasil sobre a tentativa de golpe aqui na Turquia. Foi notícia no mundo inteiro. E essa tentativa de golpe mexeu muito com tudo aqui na Turquia. Com o sistema judiciário, né, com a política, enfim. Mudou tudo, mexeu com tudo. Nós éramos ainda recém-casados, ainda estávamos, né, aproveitando a nossa vida de recém-casados. A Turquia virou uma confusão. O meu esposo começou a trabalhar muito mais, ele tinha muito mais trabalho para fazer, porque várias pessoas estavam sendo presas aqui, várias pessoas estavam sendo acusadas, né, de ter participado desse golpe. A gente estava numa cidade pequena e eles transferiram o meu esposo para uma cidade maior, porque nessa cidade maior estava precisando de juízes, porque vários juízes foram presos. A gente viveu pouquíssimo tempo na nossa primeira casa, a gente tinha acabado de comprar os móveis, né, acabado de montar a nossa casa, a gente teve que largar tudo
e ir para outra cidade, né? Chegamos nessa outra cidade, tinha muito trabalho para o meu esposo fazer e tudo. Nessa época eu comecei a fazer vários cursos. Eu fazia curso de idiomas, fazia curso de teatro. Ainda tinha pouquíssimo tempo que eu estava morando aqui na Turquia, mas eu já estava super ativa, já estava fazendo amizade, já estava conseguindo me comunicar um pouco em turco. E a gente já estava voltando com a nossa vida normal, sabe? Porque nos primeiros meses foi um pouco difícil, mas depois a gente teve essa adaptação toda, né, na nova cidade. E o sonho do meu esposo sempre foi fazer mestrado, doutorado na Europa. A gente sempre teve esse sonho de morar na Europa, então a gente já estava começando a planejar a nossa vida, né, para os próximos meses, sabe? A gente tinha muitos sonhos. O meu esposo já estava estudando para fazer uma prova e a gente já tinha sonhado e feito muitos projetos para nossa vida, para a gente poder viajar o mundo, para ele poder estudar na Europa. A gente tinha todos esses planos. Nesse tempo eu estava muito empolgada também, aprendendo o idioma turco, melhorando o meu inglês. Eu tava fazendo curso de teatro, tinha vários amigos, eu ia na igreja. Tinha uma igreja protestante bem pertinho da minha casa, então eu sempre ia na igreja. Então assim, tava tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz de Deus, tudo caminhando como a gente sonhava. E assim, gente, nós nos casamos no religioso no Brasil no dia 23 de abril de 2016. Isso aqui é um presente do pastor que fez o nosso casamento. E tá aqui a data e a mensagem que ele deixou pra gente. Ele deu uma bíblia de presente pra gente. Dia 23 de abril de 2017 a gente ia fazer um ano de casados. Então no mês de abril eu já tava assim, planejando fazer alguma coisa, né, pra comemorar um ano que a gente tava casado. E bem nesse mês que a gente ia fazer um ano de casado, no dia 4 de abril, durante a madrugada, a gente tava dormindo, tava normal, nossa vida tava normal. E eu sou assim, gente, eu custo dormir, mas quando eu durmo, eu demoro pra acordar, sabe? Eu sou meio lenta, assim, pra acordar. Durante a madrugada, meu esposo me acordou. Ele falou, amor, levanta, troca de roupa. Eu falei, o que aconteceu? Aí, não, daqui a pouco eu te explico. Eu levantei, troquei de roupa e fui pra sala. E aí meu esposo começou a ligar pra um monte de gente, sabe? Começou a ligar pra um monte de gente e tal. E eu ainda tava com sono ainda, então eu tava assim, gente... Sabe quando você fica assim meio aérea, que você não entende o que tá acontecendo? Eu falei, gente, que é isso? Quem que vai chegar essa hora aqui em casa, né? Eu pensei que alguém tinha morrido, sabe? Eu falei, gente, alguém morreu. Alguém da família do Mohamed deve ter morrido. Porque de madrugada, né? O que aconteceu? Eu até fiquei pensando, gente, será que aconteceu alguma coisa com a mãe do Mohamed, com o pai do Mohamed e tal? E ele não quer me falar, né? Então, como eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo, eu falei, não, vou ficar quieta aqui e vou começar na oração. Porque esse horário, coisa boa não é, né? Se a pessoa te acorda de madrugada, fala que vai chegar alguém e tal, você fala, meu Deus, o que vai acontecer, né? Passaram-se alguns minutos e chegou a polícia, gente. Vários policiais. Assim, gente, uma coisa assustadora. Assim, parecia que eles estavam procurando um assassino, assim, sabe? Eles entraram e começaram a revistar a nossa casa. Eles abriram tudo, gente. Eles abriram todos os guarda-roupas. Eles abriram tudo que tinha lá em casa. Tiraram as coisas, se jogaram as coisas pra fora. E tipo assim, gente, sem a menor necessidade. A gente não tava fugindo de ninguém. A gente tava assim, parado. Eu e meu esposo, assim, a gente... Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eles abriram todas as gavetas, eles abriram todos os guarda-roupas. Eles estavam com aquelas sacolinhas de plástico escrito assim, criminal. Gente, coisa de filme. Parecia que eu falei, gente, eu acho que eu devo estar sonhando, né? Eu ficava assim, sabe? Quando você acha que você tá sonhando, que você nem... Que é tão fora da realidade que você não consegue... Assim, a mente não consegue entender o que tá acontecendo. Eu tava assim. E o meu esposo também, assim, sabe? Só que meu esposo é muito calmo, meu esposo é muito tranquilo. E quem não deve, não teme também, né? Então meu esposo tava lá, tranquilo na dele. Não, amor, não é nada, não. Daqui a pouco isso resolve. Eles pegaram o meu computador, pegaram o computador do meu esposo, pegaram todos os pendrives, tudo que a gente tinha na casa, assim, de eletrônico. A minha mãe tinha me dado um celular novinho, sabe, quando eu vim morar aqui na Turquia, e eles pegaram o meu celular, eles só me deram tempo de anotar num papel, né, tinha uma moça turca, ela falou, anota no papel o número da sua mãe, o número dos seus familiares. Eu só tive tempo de anotar o número da minha mãe e do meu irmão, né, eu não anotei o número de mais ninguém. Foram as únicas pessoas que eu tive tempo de anotar o número. Eles confiscaram o meu celular também, então eu fiquei sem celular,
sem computador, sem ter jeito de comunicar com a minha família, sem ter jeito de comunicar com ninguém e depois também sem o meu marido, porque eles levaram o meu marido preso. Eles não algemaram o meu marido, né, porque ele é juiz, então não algemaram, não fizeram nada disso, e tinha vários amigos do Mohamed ali junto também. Mas aí antes de ir, o meu esposo falou: amor, fica calma, fica tranquila, tá? Eu vou lá dar um depoimento. Isso com certeza foi um mal entendido. Aí ele me lembrou, ele falou: você lembra do meu amigo que aconteceu isso também? Então, aí agora tá sendo comigo. Foi um mal entendido, já liguei, a gente já vai resolver. Não precisa de ficar preocupada, sabe? O Mohamed falando comigo. Eu tô indo, eu não sei quando que eu volto, mas eu já liguei pra minha mãe e a minha mãe vai vir pra ficar com você. Se você quiser falar com a sua mãe ou com seus irmãos, a vizinha depois vai te ajudar, agora é de madrugada, mas amanhã é outro dia e vai dar tudo certo, não preocupa. E aí o meu marido foi com os policiais e eu fiquei sozinha em casa. Eu tinha certeza absoluta que ele era inocente, né? Que o que eles estavam fazendo ali era uma injustiça. Mas eu já tinha visto tantas notícias, sabe? Sobre o que eles estavam fazendo com as pessoas, que eu comecei a ficar com muito medo, sabe? Do que poderia acontecer com ele, o que eles iriam fazer com ele. E eu ficava assim, sabe? Na minha cabeça tentando entender, né? O que tá acontecendo, o que eles estão procurando, o que eles querem da gente, o que a gente fez de errado, sabe? O que a gente fez de errado. E aí, enfim, gente, eles levaram meu esposo, eu fiquei sozinha. E é claro que eu não consegui dormir, eu fiquei acordada a noite toda. Eu comecei a organizar a casa, porque eles jogaram as coisas no chão, eles abriram tudo, como se a gente fosse terrorista, como se a gente estivesse no meio de uma organização criminosa, sabe? Eles trataram a gente como criminosos, assim. Eles abriram tudo, olharam tudo e tal. Então eu fiquei a noite inteira organizando a minha casa, que eles tinham jogado as coisas tudo no chão e tal. E aí eu comecei a organizar minha casa, fazer oração, organizar minha casa, fazer oração, pedir a Deus. Eu nem lembro mais quais que foram as orações que eu fiz. Eu só lembro que eu ficava orando e pedindo a Deus para que nada de ruim acontecesse com meu esposo. Essa notícia que eu li pra vocês no início do vídeo, ela foi publicada às 11 da manhã e quando foi mais ou menos meio-dia e pouquinho a minha sogra chega. Gente, chegou a minha sogra, o meu sogro e um tio, sabe, que é o irmão mais novo da minha sogra. Na época o meu sogro não tinha carro ainda, então esse tio veio de carro trazer os dois e foi embora. Ele não ficou porque ele tinha que trabalhar. E aí a minha sogra ficou lá em casa comigo, me fazendo companhia, mas assim, a minha sogra, gente, tadinha, ela ficou tão mal, ela chorava o tempo todo. E eu tentando acalmar ela, sabe? Nessa época eu já conseguia me comunicar um pouco em turco, é claro que não era maravilhoso, mas eu já conseguia me comunicar, então eu ficava tentando acalmar ela, sabe? Falava: não, mãe, não fica triste não chora não, vai dar tudo certo, isso foi um engano. Quem não deve não teme. E o Deus que eu acredito é um Deus justo, ele não vai deixar que essa injustiça aconteça com Mohamed. Mas coração de mãe, gente, não tem jeito. Por mais que eu tentasse acalmar ela, por mais que eu tentasse falar tudo pra ela ficar mais calma, ela não ficava calma. Ela chorava, ela tremia, ela ficou muito mal. Ela não dormia, ela não comia. Gente, ela ficou muito. Eu nunca vi minha sogra tão mal assim na minha vida, sabe? Ela ficou muito mal. Assim, aquilo acabou com ela. Ela tinha muito medo do que eles poderiam fazer com o Mohamed, porque ela acompanha muito mais notícia do que eu, então ela viu muita coisa feia acontecendo, sabe? E foi uma coisa tão absurda que nessa época que aconteceu esse golpe, as pessoas estavam querendo que voltasse a pena de morte para os traidores da pátria, sabe? Para aquelas pessoas que traíram a Turquia, participando desse golpe e tal. Gente, tava uma confusão. E a minha sogra, com certeza, pensando em tudo isso, né? A gente ficou sem notícia do Mohamed, a gente não conseguia comunicar com ele, eles tinham tomado o meu celular, tomado o celular dele, levaram ele pra prisão. Naquela noite ele dormiu na prisão, ele me contou que levaram ele lá pra prisão, tinham várias celas assim, ele ficou numa cela e tinha um outro rapaz numa outra cela que também tinha sido preso, que era um policial, eu acho. Eu não me lembro mais se esses dois juízes que foram presos junto com o meu esposo foram pro mesmo lugar, mas diz ele que quando ele chegou lá já tinha um policial preso, e aí eles colocaram o meu esposo nessa cela e, se eu não me engano, meu esposo dormiu, gente, eu acho que ele dormiu.
Eu não consegui dormir e eu acho que ele dormiu, porque o Mohamed é muito calmo mesmo, sabe? Ele não estressa com nada. Mas aí depois, no outro dia, eles foram interrogar ele, né? Fazer o interrogatório e tal, fazer as coisas lá que tinha que fazer. E aí ele ficou incomunicável. A gente não tinha como se comunicar com ele não tinha como se comunicar com a gente. Então, assim, gente, foi um dia muito difícil pra minha sogra, sabe? Depois eu fui nas vizinhas, que também eram esposas de juízes, e perguntei se elas tinham alguma notícia, se elas sabiam de alguma coisa, elas também falaram que não. Aí eu expliquei pra elas, né, que a minha sogra tava muito preocupada e tal, que se elas podiam ir lá conversar com ela, porque ela não tava se acalmando. Aí essas mulheres que eram casadas com outros juízes vieram, conversaram um pouquinho com a minha sogra e tal, mas assim, ela ficou muito mal. Ela ficou muito mal, gente. O meu sogro já é mais parecido com o meu esposo, meu sogro também tava mais calmo e tal, tava mais tranquilo, mas foi um susto muito grande e foi muito doloroso, até que depois de 2 dias o meu esposo voltou pra casa. Quando ele voltou, gente, eu abracei tanto ele, sabe, eu agradeci tanto a Deus que eles não deixaram ele preso, porque, gente, vocês não têm noção, várias pessoas inocentes ficaram presas por meses. Por meses, assim. A pessoa não fez nada, eles não tinham nada pra provar o que a pessoa fez e eles deixaram as pessoas presas, sabe? Já o meu esposo, ele ficou preso só 2 dias, mas esses 2 dias foram os 2 dias mais longos da minha vida. Eu tava sozinha, eu tava longe da minha família, eu tava em outro país com um idioma totalmente diferente, eu tava começando a falar o idioma, né, aos poucos, começando a me comunicar com as pessoas aos poucos, então assim, eu me sentia muito sozinha, eu não tinha com quem desabafar. Ainda era tudo muito confuso pra mim, sabe? Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o que eles iam fazer com meu esposo, eu não sabia se ele ia ter o emprego dele de volta, se ele ia voltar a trabalhar, o que a gente ia fazer da vida depois de tudo isso, sabe? E mesmo que eu tivesse um celular na hora, que eu tivesse um computador na hora, eu não ia conseguir contar isso que estava acontecendo pra minha mãe, pra minha família, porque eles iam ficar muito preocupados. E eu não contei, gente. Passaram-se anos e eu não contei. Porque a minha mãe não ia poder fazer nada por nós e eu ia deixar ela preocupada à toa, né? A minha mãe já tinha vivido uma vida de muita dificuldade, viúva, cuidando de 3 filhos, sem pensão, sem dinheiro, trabalhando como costureira. E aí você imagina, a filha mais velha casa, né? Casa com uma pessoa boa, um homem trabalhador, um homem honesto, juiz, um homem estudado, carinhoso e tudo, mas tá lá em outro país, tá muito longe. E quando vê, ela recebe a notícia que o marido da filha foi preso. Que a filha tá lá em outro país, sozinha, desamparada. Gente, não tinha como eu contar pra ninguém. Eu guardei tudo que eu tava vivendo no meu coração, dobrei meu joelho e entreguei pra Deus. Deus sempre foi a minha única solução. Deus sempre foi a minha única saída. Eu já falei em outros vídeos aqui que Deus é o meu pai e é o meu pai mesmo. Porque sempre nos momentos mais difíceis da minha vida, foi Deus que esteve ali no meu lado, foi Deus que me deu força, sabe? Eu nunca perdi a fé e eu ficava dando força pra minha sogra, dando força pro meu marido. Isso vai passar, eu creio, eu acredito, isso vai passar e as coisas vão melhorar. E um versículo que eu falei pra minha sogra, que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. E eu creio que essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, que esse problema que a gente está vivendo hoje, é para que no futuro a gente tenha uma vida melhor. Nada é por acaso. O mundo pode ser injusto, mas eu creio num Deus que é um Deus de justiça. Então eu vou continuar tendo essa fé de que as coisas vão melhorar e de que tudo isso vai passar. Era tudo que eu sabia falar, gente. Era tudo que eu sabia dizer pra eles. Era a única coisa que eu tinha força pra dizer pra eles. Com aquela fé que eu tinha no meu coração e com aquela certeza de que meu marido era inocente, eu falei, gente, isso vai se resolver aí com umas 2, 3 semanas. Ele já voltou pra casa, né? Ficou 2 dias lá preso, mas já voltou pra casa. Em breve ele vai estar trabalhando de novo. E isso vai passar. E tudo isso vai passar e a gente vai ficar tranquilo de novo. E aí os nossos sonhos vão se realizar, tudo que a gente já tinha. Sabe, eu ficava sempre pensando pelo lado positivo. Falava, gente, não vai dar certo, isso foi só um susto, foi só uma confusão, as coisas vão melhorar. E eu ficava só com esse pensamento, sabe? Só com esse pensamento, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Esperado, meu esposo, Jéssica, se você quiser, eu compro a passagem pra você voltar pro Brasil, porque você não merece passar por isso, que não sei o que não sei mais o que. Eu falei, não,
E aí eu falava com ele, não vou voltar pro Brasil, não, eu vou ficar aqui com você, vai passar, daqui uns dias a gente já tá com a nossa vida normal, para de pensar nessas coisas, isso vai passar. E aí o meu esposo, que é uma pessoa super sincera, sabe, super direta também, ele falou, não, amor, isso talvez não vai passar tão rápido igual você tá pensando. Pelo andar da carruagem e pelo que eu tô vendo acontecer, eu acho muito difícil a gente voltar com a nossa vida normal de novo. Ele foi despedido do cargo dele, então ele ficou sem trabalho, sem saber o que fazer. Eles deram um prazo pra gente poder sair do apartamento do governo, porque o apartamento que a gente morava era um apartamento do governo, sabe? Era um alojamento. Então eles deram um prazo pra gente sair do apartamento. E aí o meu esposo foi muito sincero comigo, sabe? Ele falou, Jéssica, eu não quero que você passe por isso. Você não merece passar por isso. Se você quiser, eu vou comprar a passagem pra você voltar pro Brasil. E aí depois que isso tudo resolver, se você quiser voltar, você pode voltar. Mas se você não quiser voltar, eu vou te entender. Porque isso que aconteceu foi uma coisa muito assustadora pra você, então eu vou te entender. E o Mohamed, assim, gente, conversando comigo como se eu quisesse ir embora, sabe? Eu acho que ele pensou que eu iria realmente largar ele e tal. E eu fiquei sem entender, sabe? Essas coisas que ele tava falando. Falei, claro que eu não vou embora, claro que eu não vou deixar você aqui. Ainda mais agora, nesse momento, que é um momento tão difícil pra você. Você acha que eu vou embora pro Brasil? Só vou voltar depois que já tiver resolvido tudo? Falei, não. Se esse povo voltar aqui em casa pra te prender, eles vão ter que me levar junto. Porque eu não vou te largar, eu não vou deixar você aqui sozinho, não. Falei com ele, falei, meu filho, eles podem arrumar um lugar lá na prisão pra mim, porque eu vou junto. Aí eu falava com meu esposo, sabe? Falei, meu filho, vocês vierem de novo, eu vou fazer um escândalo, vou ligar pra embaixada do Brasil, vou ligar pra todas as emissoras de TV, eu vou fazer um escândalo. Aí o Mohamed, Jéssica, você tá doida? Nem o presidente dos Estados Unidos conseguiu soltar um pastor que foi preso aqui injustamente também, nem o presidente dos Estados Unidos conseguiu soltar o pastor, foi a maior dificuldade. Você acha que você vai conseguir me soltar fazendo escândalo, menina? Deixa de ser doida. Aí eu falei com ele, falei, não custa tentar, né? Não custa a gente tentar, coragem eu tenho. Mas enfim, gente, nunca passou pela minha cabeça, sabe, de voltar pro Brasil, principalmente nessa época que tava acontecendo um monte de coisa, porque eu sabia que eu precisava de estar ali do lado do meu esposo, apoiando ele, dando força pra ele. E também no meu coração eu acreditava que aquilo ia passar rápido, sabe? Eu ficava pensando, falava, gente, daqui uma semana, daqui 2 semanas, isso já tá resolvido e a gente já volta com a nossa vida normal, sabe? Eu ficava sempre pensando isso. Só é que, gente, dessa vez os meus pensamentos positivos não adiantaram muito, sabe? Porque, infelizmente, não foi do jeito que eu imaginava, não passou rápido. As coisas não se resolveram rápido, ele não conseguiu o emprego dele de volta, eles tomaram o passaporte do meu esposo, o meu esposo não podia sair da Turquia, ele ficou sem o passaporte, eles tiraram o direito dele trabalhar como advogado, ele não podia trabalhar como advogado, ele não voltou a trabalhar como juiz e a gente estava com uma dívida enorme de quase 70 mil reais. A gente ficou sem casa, porque a gente morava no alojamento do governo, e tudo isso aconteceu quando a gente ia comemorar o nosso primeiro ano de casado. Todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos foram por água abaixo depois do dia 4 de abril de 2017, depois de 1 ano de casados. As pessoas costumam ver os meus vídeos aqui, eu sempre tô muito alegre. Eu e meu esposo, a gente é muito leve, a gente gosta de rir, a gente gosta de brincar. O nosso namoro, o nosso casamento, realmente parece um conto de fadas, né? E muita gente fala assim, nossa, Jéssica, você é tão sortuda. Nossa, Jéssica, eu queria ter a sua vida. Você é tão sortuda, vocês são tão felizes. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Toma muito cuidado ao desejar ter a vida do outro. Às vezes a gente vê uma pessoa feliz, né? A gente fala, nossa, a pessoa tem a vida perfeita, né? Ai, que coisa, também queria ser igual a essa pessoa. Também queria ter um casamento igual dessa pessoa. Também queria ter a vida dessa pessoa. Mas ninguém faz nem ideia, né, do que essa pessoa já passou na vida, né? Das dificuldades que essa pessoa já teve, dos problemas que essa pessoa já teve, que essa pessoa já viveu. Eu sempre ouço muito aqui no YouTube, nossa, você é tão sortuda, Jéssica. Sou sortuda, gente. Vocês não têm noção de como que eu sou sortuda. E a minha resposta é sempre o seguinte, não é sorte, é Deus. É Deus na minha vida, que me faz eu sempre estar sorrindo, que me faz eu sempre estar feliz, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando a luta vem, a provação vem, eu tô positiva, eu tô firme na minha fé. E não pense você que eu sou sempre forte, não, porque eu chorei muito, eu sofri muito. Foi muito joelho dobrado no chão, foi muito clamor a Deus, foram muitos momentos de solidão, de desespero.
Então as pessoas olham as nossas fotos, os nossos vídeos e pensam, não, que casal perfeito, né? Que vida perfeita. O relacionamento entre eu e meu esposo, graças a Deus, sempre foi muito abençoado. Tão abençoado que a gente venceu a distância, que a gente venceu as injustiças juntos, que a gente venceu a falta de emprego, que a gente venceu a falta de uma casa, a falta de ter um lugar para ir. A gente venceu o medo e o desespero juntos, sabe? Então isso eu tenho que agradecer muito a Deus, sabe? Da gente ter tido essa força, essa união e essa confiança, sabe? Para um dar força pro outro. Mas falar que a nossa vida é perfeita? Não, gente. A nossa vida tá longe, muito longe de ser perfeita. Nesses 5 anos de casados, foi 1 ano de bonança. Na verdade, não chegou nem a 1 ano, né? Porque foi antes de completar 1 ano de bonança e 4 anos de luta. E de muita luta. Às vezes eu recebo comentário assim, nossa, mas o seu esposo ele é tão sério. Nossa, mas o seu esposo é tão sem graça. Nossa, o seu esposo não aparece na câmera, ele é tão metido. Nossa, o seu esposo não te ama, ele tá sempre com cara estranha nos vídeos, ele nem sabe te fazer carinho direito. Nossa, que não sei o que. Eu já li tantos comentários assim. Mas essas pessoas nunca fizeram ideia do que estava passando no coração do meu esposo. Da tristeza que ele estava vivendo. Da injustiça que ele estava vivendo aqui. Um homem que sempre foi honesto, um homem que sempre trabalhou com honestidade, com amor ao trabalho dele, que fez uma faculdade, que estudou feito um louco, comeu livro, passou noites em claro estudando para fazer uma prova, para passar para juiz. Fez várias provas, passou em todos os testes, se tornou juiz super jovem. Um homem que tinha sonho de fazer mestrado, de fazer doutorado na Europa, de trazer mais conhecimentos para o judiciário da Turquia. Um homem que sempre teve muita responsabilidade no trabalho, sabe? Que sempre fez tudo certo. E do nada ele perde tudo. Do nada ele fica sem emprego. Do nada ele é chamado de terrorista. Do nada ele é acusado de estar participando de uma organização criminosa. Do nada ele fica sem casa, sem emprego, sem ter como trabalhar, sem ter como sair do país porque tomaram um passaporte. Em um dia, ele passou de um juiz jovem, bem-sucedido, para um prisioneiro acusado de terrorismo, acusado de ter participado de uma organização criminosa, perdeu a casa, perdeu o direito de trabalhar com a profissão que ele tinha formado, perdeu o passaporte, ou seja, perdeu o direito de começar a vida em outro país se ele quisesse, recém-casado com uma estrangeira que depende muito dele e com uma dívida de quase 70 mil reais. Agora vocês conseguem entender por que às vezes ele tá sério, por que às vezes ele tá com a cabeça longe, por que às vezes parece que ele tá triste? Agora vocês conseguem entender? O Mohammed nunca chorou. Ele nunca chorou. O Mohammed, gente, mesmo depois de tudo isso, ele nunca chorou, sabe? Ele nunca quis se mostrar fraco. Ele nunca quis me deixar preocupada, sabe? Ele sempre foi forte. Ele foi muito injustiçado, gente. Ele abriu várias ações contra o governo aqui da Turquia. Ele abriu várias ações e eles não olham as ações dele. Eles nem sequer analisam o pedido dele, porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que o que eles fizeram é uma injustiça, eles sabem. Então eles não mexem no processo do meu esposo. O meu esposo está esperando uma resposta da justiça há mais de 4 anos e até hoje eles não respondem. Porque tem muito juiz com medo, sabe, de fazer justiça e de depois também ser perseguido. Mas enfim, gente, eu acredito que esse vídeo já tenha ficado longo demais. Muitas coisas aconteceram depois desse dia. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Muitas coisas aconteceram. A gente tentou de tudo. A minha sogra adoeceu. A gente tentou trabalho em Istambul. Depois a gente veio para Ankara. A gente ficou um tempo na casa da minha sogra. Gente, foi tanta coisa, tanta coisa. Mas enfim, eu vou continuar contando essa história. Tem muita coisa que aconteceu depois. No próximo episódio eu vou contar o que a gente fez com a dívida. Vou contar para onde que a gente foi porque a gente ficou sem casa. E assim, é engraçado, né? Tem muita gente que fala, sua história é um conto de fadas. Quem dera, né, gente, que fosse tudo um conto de fadas, né? Tá mais pra terror misturado com ação, misturado com drama e uma pitadinha de romance.
só pra completar, pra ficar legal, tem aquela pitadinha de romance, sabe? Porque, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente viveu, que eu já tentei gravar esses vídeos aqui contando pra vocês várias vezes, mas assim, é tanta informação que eu não sei por onde que eu começo, sabe? Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui, porque às vezes é tanta informação que eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, deixa a sua pergunta, a sua dúvida. Então não esquece de ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo muito grande no coração de todos vocês, que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau!